estava aqui pensando com os meus botões, como diz alguém, e analisando que João, o evangelista, ele foi o único dos discípulos de Jesus Cristo que não morreu por assassinato ou de forma drástica. Ele morreu de morte natural, não foi assassinado por amor a Cristo, mas o Senhor permitiu ele ter longevidade e morrer por morte natural. E, pela sua longevidade, ele escreve com termos muito carinhosos, muito amáveis, em alguns pontos dizendo filhinhos, porque eu penso que estava escrevendo como um ancião de dias a filhos, a netos e assim por diante. Mas observe que provavelmente João ele tenha sido ali pelo ano 90, 96 depois de Cristo, ele tenha se tornado uma figura referência para as igrejas e também sendo liderança e podemos entender como um pastor presidente das igrejas da Ásia Menor e outros afins. E observe que João, ele tem a sua terceira carta escrita a Gaio, um amado irmão que tinha muito amor dentro do seu coração, fé, devoção, e demonstrava este amor pelos irmãos que ali se dirigiam ou passavam pela sua cidade. Observe que João ele vai valorizar Gaio, ele vai desejar saúde e bênção, prosperidade, enfim, e ao mesmo tempo também dizer que tinha alegria em ouvir o testemunho que as pessoas davam de Gaio. Porém, também existia ali um certo obreiro chamado Diótrefes. O Diótrefes ele queria ser o manda-chuva, ele queria mandar. Ele é que queria ser o pastor. E ele desobedecia às ordens de João. Ele não atendia os seus princípios, as suas ordenanças. Ele não queria ouvir João. E quando alguns irmãos queriam obedecer e queriam andar corretamente, ele rechaçava os irmãos, escorraçava, não queria receber os irmãos. E quando outros irmãos queriam receber, ele os excomungava, ele, de certa forma, ficava contra os irmãos e proibia os irmãos de receber aqueles obreiros que passavam por ali. Ao ponto de João escrever uma carta, mas Diótrefes, ele rasgou a carta. Observe como aquele homem, ele queria, aquele obreiro, queria o primado da igreja, ou seja, ele queria ser a figura, ele queria ser a face do ministério, ele queria ser aquele que mandava. Ao ponto dele rasgar a carta de João, não, aqui quem manda sou eu sou o todo, né? Mas João vai dizer assim, olha, eu tenho muito o que falar, mas eu não vou falar por carta, não. Quando eu estiver frente a frente com o Diótrefes, eu vou falar com ele que ele está num caminho muito errado, né? Por quê? Porque o seu espírito, o espírito de Diótrefes, era um espírito subversivo. Ele se posicionava contra a ordem constituída. Não pelo fato de querer mudanças e aprimorar as coisas e querer que as coisas fluam de forma diferente, mas acolhendo a liderança de João. Não, ele tinha um espírito subversivo, não obedecendo à liderança de João, que era o presidente das igrejas. Que Deus me proteja e proteja você, que o espírito subversivo não se apodere de mim nem de você, mas que nós honremos a liderança constituída. Deus abençoe você, até a próxima, se Deus quiser. Pai do Senhor. Você observe que este problema
era um problema antigo, né? Porque também Paulo teve essa mesma dificuldade. Você observa que Paulo, ele fazia a obra de Deus, fundando igreja, fazendo a obra missionária, porque foi um dos maiores missionários também dentro do termo cristão e da Bíblia Sagrada. E você observa que ele teve, e você vai ver isso ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Você vai ver que quando Paulo está dizendo para o Timóteo para ir até Roma, ter com ele, que ele estava preso, você vai ver Paulo dizendo assim no capítulo 4, versículo 14 e 15. Ele vai dizer, olha, Alexandre, o latoeiro, ele me causou muitos males, ele me causou muitos problemas, e que Deus o pague segundo o que ele tem feito. Observe que João, lá na sua terceira carta, não tem capítulos, é só, né, um capítulo, mas não se denomina por capítulo, é só versículos, né? A terceira carta de João são só versículos. Ele vai dizer ali, quando está encerrando a carta, ele vai dizer, irmão, não pague mal por mal, não faça essas coisas, né? Que Deus tome parte neste sofrimento dos seus servos. Então, observe o seguinte, que Paulo ele também vai dizer assim aí, ô Timóteo, o Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. Ele veio com espírito subversivo e me prejudicou. Mas que Deus pague a ele o que ele está fazendo, o que ele fez. Agora, é o seguinte, eu vou deixar para você também um conselho. Timóteo, tenha cuidado com esse homem, entendeu? Se previna, fique resguardado, porque imagine, se ele trouxe prejuízos para Paulo, que já era um ancião, uma pessoa experimentada na obra, cheio de conhecimentos e experiências, imagine o que ele não poderia fazer com Timóteo, que era ainda um obreiro mais jovem. Então Paulo vai dizer assim, ó, ei, o Alexandre, o latoeiro, me causou muito mal. Tenha cuidado com ele. Leva ele com cuidado, porque ele pode também te causar muitos problemas dentro de uma ótica. Observe que, irmãos, o espírito humano, quando a pessoa morre, quanto à morte física, o espírito ou vai para o paraíso ou vai para o inferno, Hades, Seol. Paraíso, lugar de delícias e prazeres e alegrias. Ainda não é a plenitude dos céus. Também inferno, Seol, Hades, ainda não é a plenitude do lago de fogo. Contudo, o espírito humano, ao sair do homem, vai ou para o paraíso ou para o inferno. Já o espírito demoníaco, ele ainda não está sendo condenado, julgado. E Jesus vai dizer assim, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Deus deu poder para Satanás e os demônios atuar na esfera terrena, no âmbito espiritual. Então, o espírito que apodera das pessoas e leva elas a ser revoltadas contra o poder constituído, esse espírito não morre. O Alexandre já morreu. O Alexandre, o latoeiro da Bíblia, capítulo 4, versículo 14 e 15 de 2 Timóteo, ele morreu. O Diótrefes, da terceira carta de João, ele morreu. Mas o espírito que operava neles não morreu. Ou seja, esse espírito maligno continua influenciando pessoas e até mesmo as possuindo para que elas sejam revoltadas contra o poder constituído, contra a ordem pré-estabelecida, que é a hierarquia dentro da igreja. Pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, auxiliares e cooperadores. Existe uma hierarquia que precisa ser obedecida e respeitada. Existem pastores presidentes, pastores das congregações, obreiros, enfim. Precisa ser obedecida esta ordem pré-estabelecida, porque isso é coisa de Deus. Uma vez que o espírito subversivo se apodera de mim, dentro de uma forma pejorativa, eu vou revoltar-se contra estas autoridades. Que Deus te guarde, que Deus me guarde. Vamos vencer!
em nome de Jesus. Deus abençoe! Que esse espírito, ele sempre houve e sempre haverá esta questão de se posicionar contra a liderança. Observe que Paulo ele vai escrever na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, já no versículo de número 20. Ele vai dizer, olha, Timóteo, eu entreguei a dois homens, ao Satanás. Eu entreguei eles para o Satanás, a qual foi Emineu e Alexandre. Eu entreguei a eles para o Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar contra os poderes constituídos, contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos da palavra de Deus. Nenhum homem pode se contradizer ou querer ser maior do que alguém se ele defende os seus achismos, seus pensamentos, as suas verdades pessoais. Agora, quando está posicionado e também no sentido empunhado da palavra de Deus, aí é outra questão. Aí está se falando dos ensinamentos bíblicos, das profundidades dos ensinamentos da palavra de Deus. E eu vou de uma coisa que ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus e a quem ele quiser revelar. Você quer ter revelação do céu? Seja cheio de Deus. Você quer conhecer o coração de Deus? Seja cheio de Deus. Agora, se você quer ser antagônico, se você quer ser contrário às coisas de Deus, é só ser vazio de Deus, porque o espírito contrário vai sempre se opor às coisas de Deus. E Paulo vai entregar Emineu e Alexandre ao Satanás, para que eles pudessem aprender que estavam se posicionando contra as coisas de Deus. Observe que Paulo vai dizer na sua segunda carta, ele vai falar que entregou na primeira carta, capítulo 1, verso 20, mas ele vai falar na sua segunda carta, capítulo de número 2, versículo de número 16 e o 17. Também ele vai dizer assim, Timóteo, vou dizer para você uma coisa, meu filho, você evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Falatórios profanos. Tem gente que vive com falatórios desnecessários, causando contenda, causando prejuízos, trazendo dificuldades no meio da igreja, com falatórios profanos, querendo criticar alguém, acusar alguém, apontar erros nas pessoas. E os meus pais, eles diziam assim, meu filho, o macaco senta em cima do rabo e fica dizendo que o outro tem rabo. Ou seja, a pessoa não colhe, não limpa o argueiro que está no seu olho, a trave que está no seu olho, e fica querendo ver um mosquito, ver um cisquinho no olho do outro. Ou seja, é mais fácil a gente julgar as pessoas do que cuidar da sua própria vida. E Paulo vai dizer isso para o Timóteo. Paulo vai dizer assim, Timóteo, cuida da sua própria vida, meu filho. Porque se você fizer isso, você vai se salvar. Se as pessoas quiserem te ouvir, elas vão ser salvas também. Mas, contudo, se não quiser ouvir, não tem problema. O importante é que você se salve. Mas cuide da sua vida e da doutrina. Então, Paulo está dizendo aqui na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 16, evita os falatórios profanos. Isso só produz mais impiedade. Porque teve dois obreiros que estavam falando muita coisa alheia, muitas coisas espúrias. E ele disse assim, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Olha só, a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Ou seja, tinha dois obreiros ali, mais o Alexandre, o Himeneu, o Fileto, e a palavra deles era como gangrena, ou seja, eles pegavam e contaminavam os demais irmãos, estavam contaminando os irmãos, porque eles eram contrários à ordem constituída, ao poder constituído, eram contrários à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para nós honrar os que estão em evidências dentro da obra do Senhor,
para nós imitar os nossos pastores, honrar os nossos pastores, obedecer aos nossos pastores. E isso é lindo demais, gente. Que coisa boa a palavra de Deus.